Lembras-te do que falei nos episódios anteriores? O teu cérebro muda depois dos 30 e ele pede mais verdade. E o sistema cultural quer-te automático e distraído. Mas algo está a cair, a morrer. Há várias narrativas que inevitavelmente estão a deixar cair a máscara e a perder o controle. Hoje vou falar contigo acerca de algo que mostra isso e é bastante antigo. Vou falar de história. Daquilo que acontece quando contos antigos se encontram com o poder político. Vou falar de Jesus. Para uns, Jesus é fé. Para outros, Jesus é ferida. E para muitos, é confusão. Entre a pessoa e a instituição. Para mim era confusão. Até separar duas coisas que não se devem misturar. Jesus histórico do cristianismo institucional. Porque a diferença entre os dois, para mim, muda tudo. Se recuarmos 2000 anos e tirarmos o dogma, o que é que sobra? Jesus foi um homem camponês, judeu, da classe baixa, que viveu na Galileia, num canto esquecido do Império Romano. Ele anunciou o reino de Deus, o momento em que a consciência humana tentou libertar-se da autoridade externa, para encontrar a soberania interna. Jesus falava do reino de Deus como mudança de vida. E aqui está a parte que muitas pessoas esquecem. Antes de vir à religião, isto era uma proposta de consciência, de prática, que pedia menos aparência e mais verdade, menos superioridade moral, mais compaixão concreta, menos medo e mais responsabilidade. Antes de ser doutrina, era caminho. O que ele pregava era o foco da experiência interna. O reino de Deus não era um império exterior, mas algo dentro de ti, uma transformação do coração. Ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Se trouxeres o que está dentro de ti para fora, o que trouxeres, salvar-te-á. O reino de Deus não é o lugar onde vamos. Está dentro de nós e fora de nós. Aos 30 anos, exatamente a idade em que o cérebro amadurece, ele vai para o deserto. 40 dias e 40 noites, sem comida e sem distrações. Jesus incomodou as elites religiosas, ao criticar a hipocrisia. Dizia que eles lavavam o exterior, mas que dentro... Ele desafiava poderes, aliando-se aos marginalizados, aos pobres, aos doentes e às mulheres. E ele foi executado por crucificação, sob a autoridade romana, no governo de Pôncio Pilatos, por se dizer rei dos judeus. Era considerado um crime político contra Roma. Mas o seu crime foi ensinar as pessoas a não terem medo e a verem a realidade sem o filtro das leis. A sua mensagem cresceu mesmo depois da sua morte. Seguidores judeus viram-no como um Messias ressuscitado pela experiência interna que os transformou. Durante 300 anos, o cristianismo foi um movimento clandestino, diverso e descentralizado. Havia dezenas de formas de entender a mensagem. Mas no século IV, algo mudou. O Império Romano estava a fragmentar-se. O imperador Constantino percebeu que precisava de uma cola social. Uma única religião com uma única doutrina para um único império. Para o Estado não interessava a mística de cada um, interessava a ordem. A Igreja ofereceu a Roma a estrutura moral, Roma ofereceu à Igreja o poder da espada. Até aqui havia centenas de textos, os Evangelhos de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena, textos que falavam de um conhecimento direto, de uma luz interior que não precisava de templos. Mas depois desta centralização, as lideranças começaram a selecionar. Escolheram os textos que reforçavam a hierarquia, a disciplina e a figura do bispo como autoridade máxima. Os textos que sugeriam que qualquer pessoa podia aceder ao divino sem intermediários foram excluídos, enterrados ou queimados. E é aqui que a religião vira uma coisa que Jesus criticava, uma performance de pureza. E depois disto ficamos com o pior dos dois mundos. Ficamos com a alma com sede e com um sistema que nos dá regras na vez de verdade.
Quando a instituição se fortalece, ela coloca alguém entre ti e o sagrado. Aqui instalou-se o dispositivo psicológico que ainda hoje nos habita, a mediação. É a ideia de que tu, por ti próprio, és insuficiente. Precisas de um padre para te absolver, de um ritual para te santificar, de uma doutrina para te guiar. A estrutura vertical Deus, Papa, Bispo, Sacerdote, Leigo criou uma fenda na psicologia humana. Nós passamos a projetar a nossa autoridade para fora. Se eu não sou autorizado por uma instituição, eu sinto-me perdido. Isto não é apenas religião. É a base do sistema educativo, do sistema médico e do sistema corporativo que habitamos hoje. Aprendemos a perguntar o que é que eles acham, na vez de perguntarmos o que é que eu sei. Compreender este mecanismo não serve para atacar a fé de ninguém, serve para recuperares a tua autonomia. Quando percebes que a estrutura foi desenhada para centralizar o poder, podes começar a fazer o caminho inverso. E o que é que isto significa na verdade? Tu não precisas rejeitar Jesus para questionar a instituição. Tu podes e deves manter a fé e ainda assim questionar a instituição. O Jesus histórico não planeou uma religião nova. Ele pregava autonomia interna e dizia: ouve o teu coração, pratica compaixão, questiona regras que sufocam a vida. O perigo de Jesus para as elites era convidar-te a viver de dentro para fora, sem intermediários. Que isso ameaçava e ainda ameaça sistemas que querem controle. Tu podes não ser religioso, mas podes reconhecer uma mensagem extraordinariamente humana que te quer passar com tudo isto. Há mensagens que libertam e há sistemas que as administram. A maturidade é aprender a distinguir. Quando paramos para respirar, quando usamos uma âncora sensorial, para voltar ao momento presente, estamos a dizer: eu não preciso de autorização para sentir a vida em mim. Eu sou o meu próprio ponto de encontro com o mistério. Isto não é uma revolta contra Deus, é uma revolta contra a ideia de que Deus, ou a verdade, está trancada no escritório de alguém. A Igreja mudou a mensagem para sobreviver como império e, ao fazê-lo, instalou na nossa cabeça narrativas profundas sobre quem somos. A mais poderosa delas começa no início de tudo, com um homem, uma mulher e um erro que, dizem eles, nos marcou para sempre. Cuida do teu interior. É onde tudo começa.